A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, boa noite, né? Já tá de noite. Eu tava aqui rindo, né? Porque eu prendi o cabelo, tava com muito calor aqui, eu prendi o cabelo. E aí me ficou dando tapinha na minha cabeça. Eu falei, essa cabeça chata de Paraíba, tu ainda fica batendo, me dando amassando ainda mais o cabelo. Aí tava ficando muito feio, né? Ficando pior do que já é. Para de amassar meu cabelo, que já fica... A cabeça fica mais chata ainda, né? Então, irmãos, falar com os irmãos nessa tarde, né? Querendo saber como que estamos passando essa quarentena, né? Nós estamos tirando de letra, né, irmãos? Eu creio que nós estamos tirando de letra essa quarentena, esse tempo que estamos dentro de casa. Eu achei que era mais difícil, eu achei que ia demorar a passar os dias, né? Mas está passando muito rápido. Também eu levanto 10 horas, né? Aí depois o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Hoje eu acordei, já estava caminhando para as 11. E só acordei porque a Ana Mel veio me acordar, né? Então a gente está dormindo bastante, descansando bastante, lendo bastante a Bíblia. Repórter eu já não estou nem querendo ver mais, porque eu fico vendo os repórteres, aprendendo ali com os infectologistas, como que a gente deve agir com a higiene, né? É muito importante a gente aprender sobre a higiene e tal, mas tem coisa que a gente nem pode ver, o negócio está tão feio que eu desligo a televisão, não quero nem ver mais. Deixa a gente muito triste e, quer dizer, graças a Deus que esse tempo está passando rápido, né? A gente dorme bastante, acorda mais tarde, coloca o serviço da casa tudo em dias, né? Então, irmãos, eu espero que cada um de nós, servo do Senhor, estejam atravessando bem essa quarentena. E também todos vocês, amigos, conhecidos, que ontem tinha pessoas aqui, conhecidas, que não fazem parte da igreja, né? Que Deus abençoe vocês também, que vocês estejam tirando de letra essa quarentena, porque vai passar, irmãos, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar tudo ao normal, vamos começar a frequentar as igrejas novamente, adorar o nosso Deus junto, né, na igreja. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui juntamente com vocês, como eu costumo dizer, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, leia comigo. Se você não tiver, você pode ouvir. Está aqui ouvindo, acompanhando comigo a palavra de Deus. A palavra que o Senhor me deu para essa noite, né? Se encontra em Mateus 9. Aqui a partir do versículo... Não, Mateus 9, né? A partir aqui do primeiro versículo até o 13. Que diz assim, a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo disse-lhe, não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? Aqui, o Senhor Jesus, ele, quando desceu ali do monte, que ele ficou 40 dias ali, jejuando, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, depois que ele se batizou ali no Rio Jordão. Quando ele desceu dali, depois dos 40 dias, ele começou a convidar as pessoas, os apóstolos, né? E ele não foi buscar homens cultos, não foi buscar pessoas
toda certinha. Ele foi buscar pessoas pecadoras, como ele disse aqui, né? Ali, aquelas pessoas ali estranharam de ver o Senhor Jesus ali assentado na mesa, junto com os publicanos, né? Os pecadores. Mateus, Levi, né? Era um publicano, era um cobrador de imposto, e por isso era mal visto ali. Mas o Senhor Jesus, ele queria transformar, queria ele do seu lado. Então foi um dos apóstolos do Senhor Jesus. E ele disse aqui, quando aquelas pessoas não entendiam por que ele estava ali na mesa, e chegou ali os pecadores, chegou ali os publicanos, ele disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus, ele veio buscar aqueles que se havia perdido. Ele diz também ainda, ali em Lucas 5, versículo 32, o Senhor Jesus diz assim: e disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele ainda estava falando nessa passagem na mesma versão aqui de Mateus 9. Ele está falando que ele não veio buscar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Né? Também em Lucas 19, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ele não veio buscar. O Senhor Deus, ele quando mandou o Filho dele nascer aqui na terra, é porque todos se havia perdido. Todos. E você, irmãos, que eu profetizo, mas que você ainda não faz parte de nenhuma igreja. Não é só você que estava perdido. O Senhor veio buscar todos, veio buscar os homossexuais, as prostitutas, todos. Eu era uma pessoa que me considerava muito certa, né? Muito certa, nunca fiz mal para ninguém, né? Nunca matei, nunca roubei. Casei com o primeiro namorado, uma pessoa muito certinha. Mas eu também estava perdida. Eu não fazia parte de nenhuma igreja, eu não fazia parte da igreja evangélica, né, que prega realmente o evangelho. Eu não conhecia a palavra de Deus. Ainda não tinha me arrependido, porque precisa haver arrependimento, mesmo aquele que se acha que é certo. Como eu era certa, me sentia certa. Fui criada numa igreja desde que nasci. Mas um dia o Senhor me chamou, porque eu estava perdida. Naquela situação eu não podia continuar. E assim é cada um de nós que nos encontramos sem uma igreja para congregar, sem um pastor, sem um aprisco. Foi por esses que o Senhor veio. Por cada um de nós que o Senhor Deus deu o seu Filho. Morreu naquela cruz, ele veio para isso, ele veio para morrer naquela cruz e ele defendeu isso, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não queria que o Senhor Jesus fosse para a cruz. É tanto que quando ele saiu dali do Rio Jordão, depois que ele batizou, a palavra diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra diz desse jeito. Ele foi ali para ser tentado, mas ele defendeu o ministério dele. Ele defendeu ali, né, a nossa salvação ali. Porque se ele não tivesse ido para a cruz, morrer naquela cruz, nós estávamos irremediável perdidos, irmãos. Irremediavelmente perdidos. Porque o que nos salvou foi Jesus ter ido para aquela cruz e ter morrido pelos nossos pecados. E através disso, hoje somos salvos.
hoje temos a alegria da salvação. Temos a alegria da salvação. O servo do Senhor, ele pode até estar passando luta, passando por tribulação. Ah, mas por que está alegre assim? Porque é a alegria da salvação. E cada um que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, não importa a religião que você está, que você faz parte, Jesus quer salvar você. E Ele está acima de qualquer religião. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Assim como eu, um dia. Um dia eu achei que o Senhor Jesus, Ele era meu empregado. Quando eu comecei assim, já com meus filhos adolescentes, e começou a vir as lutas, as dificuldades, eu me lembrei da palavra que o meu pai me ensinava. O meu pai era evangélico e ele me ensinava a palavra de Deus. Ele era evangélico sem congregação, porque ele saiu do Rio Grande do Norte, veio morar na Paraíba, onde casou com a minha mãe, voltou para o Rio Grande do Norte, mas ela não se adaptou lá, teve que voltar novamente, então não tinha congregação. E o meu pai adorava o Senhor em casa. Ele louvava muito ao Senhor, falava muitas passagens da Bíblia para mim, eu era muito pequenininha ainda. E depois, já de uma certa idade, eu casada, já com os filhos adolescentes, quando as dificuldades vinham, as tribulações, eu buscava o Senhor. Eu me lembrava do que meu pai me ensinava. E eu buscava o Senhor. Mas aí, e ele me respondia, irmãos. Eu comecei a conhecer o Deus vivo dentro da minha casa mesmo. Buscava o Senhor. É por isso que a palavra diz, para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se você buscar, começar a buscar o Senhor, orar ao Senhor dentro da sua casa, com certeza, você não vai conseguir mais ficar sem Ele, você vai procurar uma igreja para que você faça parte. Mas eu me acomodei, eu achava que Deus era como se fosse um empregado meu. Eu pedia, Ele respondia, me dava aquela vitória. Eu ficava andando suspensa do chão, assustada. Eu tomei muito susto com o Deus vivo, o Deus que eu achava que tinha. Mas quando eu comecei a conhecer o Deus vivo, foi que eu vi que eu não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que se faz presente, galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu buscava, eu via a diferença. Mas aí, quando eu não estava precisando, eu me acomodava. Ia brincar carnaval, fazia umas coisas que não devia ser feita por servo do Senhor. Mas um dia ele me chamou a atenção, irmãos. Eu ouvi ele falando claramente no meu coração: eu não sou teu empregado. Você sim é minha serva. E eu tive uma enfermidade muito grande. Quando eu comecei a achar que ele era meu empregado, que eu só falava com ele, só pedia quando eu precisava, depois deixava de lado, ele me chamou a atenção com uma enfermidade muito grande, me chamando pela dor. E aí eu tenho um testemunho para contar, mas eu não vou contar hoje. Eu entendi que ele não era meu empregado, não era só quando eu precisava, mas sempre, era sempre. Ele é o meu Deus. Então, eu aceitei o Senhor Jesus, tinha feito uma cirurgia. Depois eu conto esse testemunho, que hoje não dá tempo. Eu quero falar menos. Passei por uma enfermidade muito grande. Fiz uma cirurgia e assim que eu pude ir na igreja, o Senhor Deus mandou na minha casa uma serva do Senhor. Porque eu conversei com ele em casa, ele falou comigo e eu falei com ele e tive uma experiência linda com o Senhor. Eu não entendi o que era visão, eu não entendi o que era revelação. O Senhor me mostrou em visão. E eu passei muito tempo da minha vida dizendo
eu tive um sonho acordado, porque eu não entendia. E a partir dali, quando eu pude ir na igreja, eu tinha feito uma cirurgia, fiquei aguardando, mas quando eu pude ir na igreja, eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E foi tão profundo aquilo ali, irmãos. Tão profundo que depois um irmão foi louvar ao Senhor. E ele louvou ali, um louvor que o meu pai louvava, balançando na rede, na varanda da nossa casa. Ele falava de Jesus ali pra gente e louvava esse louvor. Então o Senhor, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. O Senhor, é Ele que faz. Muitas vezes a gente diz assim, mas ainda tem algum vício, ainda tem alguma coisa, eu vou esperar parar isso primeiro para poder ir para a igreja. Não, não é assim, irmãos. Sozinho não podemos fazer nada. Ele diz, sozinho nada podeis fazer. A única coisa que nós podemos fazer é tomar uma atitude. É aceitar o Senhor Jesus como Salvador nas nossas vidas, para que Ele trabalhe. Porque quando a gente aceita, a gente abre o nosso coração para que Ele faça mudança nas nossas vidas, Ele faz. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele nos transforma, Ele vai nos transformando a cada dia, Ele vai nos santificando a cada dia, Ele vai nos convertendo a cada dia. Então você que está ouvindo essa palavra nessa tarde, meus irmãos, porque eu profetizo que você já é minha irmã, se você tem ouvido, muitas pessoas que ainda não são de igreja, têm ouvido essa palavra, têm gostado, eu tenho certeza que o Senhor já está te convidando, Ele já está chamando, assim como Ele chamou ali aquele publicano, Levi, Mateus Levi, que depois se tornou um apóstolo do Senhor Jesus. Ele disse, segue-me. Se a palavra de Deus está tocando no seu coração, é o Senhor Jesus dizendo, segue-me, segue-me. E quantos, irmão, largou tudo? Quantos largaram tudo e seguiram a Jesus? E quem faz isso não se arrepende, porque a melhor decisão que a gente pode ter, a gente pode tomar nas nossas vidas, é a decisão de servir a Jesus, passar a andar com Ele, andar em sintonia com o nosso Salvador, andar em sintonia com o nosso Criador. Amém, irmãos? Eu agradeço a você nessa tarde, que está ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo fale em cada coração aquilo que eu não pude falar, porque sou tão pequena, tão falha, tão imperfeita, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele é perfeito, Espírito de sabedoria, nosso Consolador, o penhor da nossa salvação. Ele está falando no seu coração nessa tarde e vai continuar falando cada vez que você vê essa mensagem. Para o Senhor Jesus, irmãos, somos todos iguais. Não é porque às vezes você pode até dizer assim, para mim não tem mais jeito. Eu já fiz tanta coisa errada. Não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Porque existe um que fez tanta coisa errada. E existe um que se considerava bonzinho, igual eu era. Não fiz nada de errado. Sou boazinha. Mas eu também me achava perdida. Então, tanto faz aquele bonzinho, aquela boazinha, que só faz o bem, que dá esmola, que faz caridades, com aquele que faz tudo errado. Se não aceitar Jesus como Salvador das suas vidas, para Deus é tudo igual. Está tudo igual. Não existe diferença. Tanto o bonzinho, como aquele que está erradinho.
o que está errado, o que se considera bonzinho. Sem Jesus, está tudo na mesma situação, está perdido. Se morrer sem salvação, já sabe qual é a situação. Não precisa nem eu falar aqui, Cada um já sabe. Eu me sentia muito boazinha, mas se eu tivesse morrido naquele tempo. Mas não. Graças a Deus o Senhor me escolheu. Eu me arrependi dos meus pecados. E arrependimento. O Senhor quer arrependimento, irmãos. Arrependimento. Até mesmo quando já somos crentes, já somos servos do Senhor. Ele fala para que a gente se arrependa. Porque tanta coisa que a gente ainda faz, Nós somos pecadores remidos. Nós vivemos na prática do pecado. Somos pecadores remidos. Uma palavra, qualquer coisa que a gente faz, assim, um gesto, uma palavra, até mesmo de falar com um filho, tratar um filho. Mas o Espírito Santo, que é um dispositivo em nós, na mesma hora ele toca nos nossos corações e a gente volta atrás e nos arrepende e até pede perdão. É assim que ele quer. O Senhor quer arrependimento. Amém, irmãos? E amigos, que eu considero já irmãos também, eu profetizo em nome de Jesus. Então vamos orar nessa tarde, agradecendo a Deus por essa palavra, que ela venha ser enxertada em cada um de nós, que nós viemos a cada dia abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus e conhecer que o Senhor Jesus, ele não veio, ele não morreu naquela cruz ali pelos bonzinhos, porque aí não precisava, Não precisava ele ter passado tanto sofrimento aqui na terra e ainda ser morto naquela cruz. E estava tudo muito bom, Não precisava. Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido, que somos nós. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o seu Filho Jesus, que um dia o Senhor mandou aqui na terra, veio buscar e salvar, Senhor, aqueles que se havia perdido. Muito obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor me alcançou, as tuas misericórdias, Senhor, me alcançou, Pai. E hoje, Senhor, eu sou tua serva, mas também preciso, meu Deus, a cada dia me arrepender de alguma coisa que te desagrada, meu Senhor, porque eu não quero pecar contra o meu Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado conosco a cada dia, através da tua palavra, Pai. Oh Deus, muito obrigado. Visita cada servo teu nessa tarde, cada pessoa que se encontra, meu Deus, necessitado, Senhor, de ouvir uma palavra, necessitado, Senhor Deus. São tantas as necessidades, meu Senhor. Então visita, meu Deus. Entra, Senhor Deus, com providência em cada área, meu Deus, necessária, Pai, da vida dos teus servos, Senhor, da vida do povo que te ouve nessa tarde. Salva, meu Deus, transforma, Pai, e liberta para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. E muitas pessoas que acham que não tem mais jeito, que um dia venham testemunhar, Senhor Deus, de quem o Senhor é, o que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome santo de Jesus de Nazaré. Amém. Eu profetizo toda sorte de bênção e vitória na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música aqui. Nós éramos órfãos, meus irmãos. Éramos órfãos. Por isso estávamos perdidos. Eu estava perdida sem Jesus. Mas o Senhor me achou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muitas vezes eu me emociono. A gente sente a presença de Deus. O Senhor nos constrange
Somos os teus filhos, Senhor Deus. Que somos os teus filhos. O Pai me adotou. O Pai nos adotou, irmão. Através do seu Filho Jesus, Ele nos adotou. Aleluia. Somos filhos por adoção. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu era órfã, hoje sou filha. Meu Pai me adotou. Através do seu Filho Jesus, Senhor, o Senhor me adotou. Mas eu posso ter a alegria da salvação. Obrigado, meu Deus. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Não sou mais A órfão, paz do Senhor, irmão. agora